precisa chamar, não. Galera, ano acabando, mas a gente vai voltar lá pro início de tudo. Lá pra criação. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Primeiro dia, segundo dia, dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Terceiro dia, quarto dia, também a lua e estrela. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Quinto dia, sexto dia, dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Sétimo dia, santificou esse dia, ele descansou e santificou esse dia. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom.
Tu és sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és também esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és Deus e Pai, Tu és soberano, Tu és grande, e a gente te agradece, Deus, porque essa grandeza, todo esse poder, toda essa majestade se fez um de nós e veio, Pai, para nos alertar do nosso futuro, da escolha que a gente fez, não que Tu não tivesse avisado antes, mas obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, e recebe, Pai, que tudo isso nos leve a Te louvar de coração, e que esse seja um louvor, Pai, que Te agrade, e que por misericórdia Tua, Pai, isso nos faça pensar, e nos leve, Pai, a realmente uma mudança de direção, se a gente está caminhando para longe de Ti. Muito obrigado, Pai, por tudo, obrigado por mais esse ano, e prepara mais uma vez o nosso coração para receber a Tua palavra, Deus. Em nome de Cristo que oramos e agradecemos e entregamos esse louvor a Ti. Amém. Pode sentar, gente. Bom dia mais uma vez. Muito bem, nós hoje encerraremos nosso advento de Natal. Afinal de contas, na quarta-feira nós temos dia 25, que nós celebramos o Natal. E eu gostaria de convidar, não para abrir em um evangelho, mas para abrir na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Se você pensou que só havia Natal nos Evangelhos, no Novo Testamento, estava enganado. Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 1
até o 7. Se você for usar o celular, já aproveita e coloca aí no modo avião, para não haver interrupções, distrações. Então diz assim, Gálatas 4, de 1 a 7. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, obrigado por tudo que já tivemos aqui nesta manhã. Colocamos diante de Ti, Senhor, esse tempo de exposição da Tua palavra. Que o Senhor use, Senhor, esse tempo conforme a Tua vontade. Que Teu Espírito Santo nos capacite para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Então abre nossa mente, abre os nossos corações, nos capacita, Senhor, a mantermos o foco naquilo que o Senhor quer falar com cada um aqui nesta manhã, de acordo com o Teu propósito. Em Teu nome que eu oro agradecido. Amém. Então nós, nesse advento de Natal, vimos algumas passagens lá do Antigo Testamento, das profecias em que falavam a respeito do Messias. Nos Evangelhos nós temos, então, a descrição mais detalhada a respeito da chegada do Messias, do nascimento de Jesus, e é de fato o que nós celebramos no Natal. Então o Natal ele é muito mais do que esse tempo de festas, esse tempo de relacionamentos familiares com amigos, de fazer uma ceia bonita, né, comer um monte e dormir tarde, né, ficar com sede de madrugada. Muito mais do que isso, né? O Natal ele tem um significado muito mais profundo. Obviamente que na nossa cultura esse significado foi se perdendo, né? O Papai Noel foi ganhando mais espaço, os presentes foram ganhando um lugar de destaque. Embora tudo isso faça parte do Natal, esse não é o significado do Natal. O Natal é o nascimento do Messias, do Deus que se fez homem, do Deus homem, né? Do Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E aqui em Gálatas, embora Paulo não esteja falando especificamente do Natal, ele fala do Natal meio que de passagem, e como de costume nesse trecho que nós lemos, Paulo condensa muita teologia em poucos versículos. Então nós temos bastante coisas aí para ver, inclusive nós vamos nos deter mais nos versículos 4 até o 7, né? Então para a gente poder ter tempo aqui de ver com calma aquilo que Paulo está falando. Ele resume nessa passagem então a história do Natal, ao destacar esse momento perfeito, a plenitude do tempo, né? Esse tempo perfeito em que Deus enviou o seu Filho. E o propósito desse envio, né? O privilégio que nós recebemos como resultado deste envio. Então hoje a gente vai ver como que essa passagem nos ensina mais ainda a respeito do Natal e como esse Natal, esse tempo certo, né? A missão do Messias, de Cristo, e também a nossa nova identidade em Deus. E Paulo, quando ele escreveu essa carta para os Gálatas, ele estava perplexo, né? No capítulo 1, Paulo vai dizer que ele se espanta como eles abandonaram rapidamente o evangelho em que tinham crido. Então, essa é uma carta de repreensão a essa igreja na Galácia, onde Paulo está perplexo, como eles podem já estar voltando de novo aos costumes da lei, principalmente os judeus que haviam se convertido, e aí eles estavam então retornando a obedecer a lei, tentando por si mesmos merecer de alguma forma a salvação. E aí no capítulo 3, Paulo vai falar sobre a lei, porque a lei serviu como um aio, sabe a aia e o aio que entram, né, no casamento? A lei serviu como um aio para conduzir a história, as pessoas até Jesus. Ela não deve mais ser agora, então, estabelecida como a lei, no sentido de cumprir todas as leis, de a gente buscar cumprir toda a lei, porque Cristo
é quem cumpriu a lei no nosso lugar. Nenhum de nós era capaz de cumprir perfeitamente a lei, porque o seu nível era alto demais. Somente Jesus foi quem cumpriu a lei. E aí então, no capítulo 4, ele afirma que essa lei, então, agora ele muda um pouquinho a palavra, como um tutor, né, que conduz um filho menor. E aí, então, por isso que ele fica falando ali da questão no versículo 1 do capítulo 4, né, do herdeiro é menor de idade, não difere do escravo. Então, ele usa essa imagem do tutor. A lei foi como um tutor que conduziu os que eram menores até Cristo. Então, quando chega na idade adulta, esse filho, ele não precisa mais ficar sujeito aos tutores, ou seja, não precisa mais ficar sujeito à lei, porque se tornou adulto agora, está livre da lei. E esse se tornar adulto é quando nós cremos em Cristo, somos salvos pela graça. Então agora nós tornamos filhos de Deus adultos. Nós vamos ver tudo isso com um pouquinho mais de calma. E então Paulo faz esse contraste aqui no capítulo 4, entre a condição do homem sob a lei, dos versículos 1 até o 3, e depois a sua condição em Cristo, dos versículos 4 até o 7. E é isso que nós vamos nos deter mais aqui dos versículos 4 até o 7. E ele nos faz olhar então agora para esse agir redentor de Deus no Natal, né? Então ele faz no versículo 4 como uma imagem ali do agir de Deus. No versículo 5 nós temos uma referência àquela sexta-feira da paixão, onde Cristo vai para a cruz. E no versículo 6, uma alusão ao Pentecoste, quando o Espírito Santo então desce sobre os cristãos ali com línguas de fogo, então, e todo mundo começa a falar em línguas estranhas. Tem esse paralelo aqui nessa passagem de Paulo. Como eu falei, é bastante coisa em pouco conteúdo, em pouco texto. Nós vamos tentar destrinchar isso melhor para entendermos melhor o sentido verdadeiro de Natal, o que significa sermos herdeiros, filhos, o que significa o Espírito Santo estar habitando em cada um de nós. Mas, obviamente, que não podemos entrar diretamente no texto, nós precisamos da nossa rima, né? E ela é um pouco maior, mas todo mundo vai sobreviver, tá? Diz assim, então: no Natal, a promessa se cumpriu. Deus enviou o seu Filho que nos redimiu. Na plenitude do tempo, nasceu a verdade, nos tornou filhos, herdeiros da eternidade. Certo? Então vamos ver um pouquinho mais com calma. O primeiro ponto dessa mensagem está justamente no versículo 4, então, nessa plenitude do tempo, o tempo perfeito de Deus. Versículo 4 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O tempo certo de Deus. Essa expressão, plenitude do tempo, significa que Deus enviou Jesus no momento exato, de acordo com o seu plano soberano. A vinda de Jesus ao mundo não foi por acaso, não foi assim uma correria, uma discussão na Trindade e um problema que surgiu e agora nós temos que resolver. Não, isso estava planejado na agenda celestial desde antes da fundação do mundo, desde antes da fundação do tempo, desde antes de qualquer coisa existir. Deus preparou o mundo para a vinda do seu Filho, naquela data específica, que, diga-se de passagem, não é 25 de dezembro, tá? Mas por convenção a gente comemora aí no dia 25 de dezembro, né? Naquela data específica, naquela época da história, Deus já tinha determinado a vinda de Jesus. E isso indica, no mínimo, que Deus ele é o Senhor soberano sobre toda a história. É Ele quem detém o controle de tudo o que acontece na sua história, na história do mundo, desde a sua fundação. Não foi a ação humana que colocou Deus em movimento. Não foi qualquer outra coisa que fez com que Deus agisse. Foi sua livre vontade. Foi o agir de Deus na sua soberana e livre vontade que o fez agir. E a vinda de Cristo, então, fazia parte dessa grande agenda celeste. E o que seria, então, essa plenitude do tempo? Significa que Deus preparou, então, o mundo para a chegada do seu Filho. Os judeus serviram a esse propósito com a palavra. Já havia ali o Pentateuco, já havia uma base da palavra de Deus formada. Os romanos serviram a esse propósito fazendo estradas para que a mensagem do Evangelho fosse mais fácil de ser disseminada. Naquela época, então, o Império Romano começou a construir muitas estradas boas, né, para a sua economia também fluir. Mas isso também contribuiu com a expansão do Evangelho, porque então as pessoas agora, depois que Jesus morreu, ressuscitou, tinham
estradas para caminhar de uma cidade para outra para espalhar as boas novas. Então, cada coisa foi contribuindo, inclusive os gregos contribuíram com esse propósito, porque a língua quase que universal naquela região ali, pelo menos, era o grego. Tanto que o Novo Testamento é todo escrito em grego e facilitava, então, a comunicação. Deus podia ter vindo agora na época das redes sociais, podia, a informação seria muito mais rápida, mas Deus escolheu aquele momento da história para vir. Deus preparou o mundo para aquele momento, para que Cristo viesse. Então, o Natal ele não foi um acaso, ele foi o cumprimento da promessa feita lá em Gênesis, no capítulo 3, onde o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E o Natal, então, é o cumprimento dessa primeira profecia a respeito do Messias. O Deus se fez um de nós, o Deus encarnou em pele humana, em carne. Jesus passou fome, teve frio, sede, Jesus chorou, Jesus sentiu aquilo que é ser um ser humano. Jesus é o ser humano perfeito, 100% homem, 100% Deus. E não perde muito tempo tentando colocar isso aí na cabeça, porque vai fundir, né? Mas Jesus é 100% homem e 100% Deus. Inclusive, o John Piper, ele diz que ele fica muito feliz em estudar e ensinar a respeito de um Deus que ele não consegue compreender nem 1%, vamos dizer assim, né, naquilo que ele fala. Ele se sente muito bem com isso, porque Deus não cabe na nossa cabeça finita, na nossa caixa, né? Deus extrapola isso tudo, porque Deus é Deus, né, e nós não somos. Então, pensa num maestro, né? A gente teve aqui a cantata, e aí tinha o Duda ali conduzindo o pessoal que tocou para as crianças, depois tinha a Raquel aqui conduzindo o coral. Pensa numa grande orquestra, onde nós temos um maestro, e ele fica ali, então, dizendo quando cada instrumento vai entrar, ele dá o compasso, o andamento da música, ele repara em coisas que estão erradas, que só ele repara, quem está assistindo não repara. E Deus é esse grande maestro da história, e ele determinou que naquele ponto da história da humanidade, Jesus, então, rasgaria o tempo e se faria um de nós, a plenitude do tempo. Esse foi o plano da redenção. E obviamente que nós temos diversas aplicações práticas para nós, ao pensarmos a respeito desse Deus que tem controle da história, e é o Deus que criou a história e o tempo. E quando a gente olha para as nossas circunstâncias de vida, às vezes a gente fica aflito, fica preocupado. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E a gente começa a ficar ansioso e a gente começa a tomar um monte de remédio para combater a ansiedade, quando na verdade nós poderíamos descansar no Deus que tem as rédeas da história, da minha e da sua história. Se Deus criou o tempo, se Deus criou a história, se Deus é soberano, como cantamos aqui nesta manhã, Ele tem o controle também sobre aquilo que acontece em nossas vidas. Obviamente que às vezes nós vamos fazer escolhas pecaminosas que vão nos levar a caminhos de destruição, de consequências do pecado, que vão ser ruins. E Deus, obviamente, perdoa os nossos pecados, mas Ele não nos poupa das consequências do pecado. Às vezes, pela graça e misericórdia, Ele nos poupa, inclusive, disso, mas não é sempre. Mas, por outro lado, eu posso ficar tranquilo que se as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, se eu tenho tentado obedecer a palavra, crescer em santidade, conhecer mais a respeito de Cristo, falar do Evangelho para as pessoas que não conhecem, e as coisas não andam como eu gostaria, está tudo bem. Está tudo bem, porque a minha vida está nas mãos desse Deus, que é bom o tempo todo, que é gracioso o tempo todo, que é justo o tempo todo, e que tem o controle das nossas histórias. Nós podemos confiar que Ele está cuidando dos nossos desafios, que está cuidando das nossas esperas. Se você está orando por alguma coisa e Deus não está te respondendo, na verdade é uma resposta. Espera, confia. Talvez Deus está querendo trabalhar no seu coração sobre a expectativa, a perspectiva daquilo que você está pedindo. Então espera, confia que Deus tem o controle sobre a sua vida. Então nesse Natal, reflita sobre a soberania de Deus de forma profunda. Reflita como a soberania de Deus atinge você no seu dia a dia, nas pequenas decisões, nas grandes escolhas. Se você tem confiado, se tem buscado depender de Deus, da sua palavra, nisso tudo. Ele orquestrou
todas as coisas para, inclusive, a sua salvação. Reflita sobre isso neste Natal. Aproveite, coma lá com a sua família, com seus amigos, aproveite o tempo, mas também tenha um tempo de reflexão a respeito do Natal. O segundo ponto dessa mensagem está na metade do versículo 4 até a metade do versículo 5. Diz assim, então, nessa plenitude do tempo, então Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. E aí, então, o que acontece? Na plenitude do tempo, no tempo determinado, Deus envia o seu Filho. Deus envia o seu Filho. O Deus Criador havia enviado tantas coisas já antes de Jesus. O sol, a chuva, a colheita, providenciaram tantas coisas para o povo de Israel no deserto, o maná, as codornas. Era Ele quem providenciava cotidianamente a vida, a saúde. Deus enviou o frio, Deus enviou o calor, Deus enviou variedade de bênçãos naturais, enviou julgamento de purificação, enviou proteção, enviou livramento, enviou também coisas e pessoas especiais, modelos éticos, que nós podemos olhar até hoje, inclusive, para as suas histórias e tê-los como exemplos de coisas para fazer, de coisas para não fazer. Isso tudo é providência de Deus. Pessoas que foram governantes capazes, pessoas intelectualmente acima de qualquer um de nós. Deus enviou sábios, enviou inventores, agraciados, artistas geniais, enviou os profetas. Deus nunca abandonou a sua criação. Deus sempre cuidou da sua criação. Mas nada disso era o suficiente, nada disso era permanente. Inclusive a lei que foi dada por Deus. E agora, então, contudo, Deus envia o seu Filho unigênito. Deus envia Jesus Cristo, que cai completamente fora dos padrões da sua época e da nossa época, inclusive. Foi como se ele dissesse: hoje eu vou pessoalmente. Hoje eu irei pessoalmente resgatar o meu povo. Não vou mais enviar profetas, não vou mais enviar qualquer outro tipo de coisa. Eu vou pessoalmente agora resgatar o meu povo. E quem é este filho, então? O Hernandes Dias Lopes escreve um parágrafo a respeito de Jesus, que eu quero ler e compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: o Filho de Deus, ele é pré-existente. Antes de vir ao mundo, ele já existia em glória eterna com o Pai. Ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. Não foi criado, é o Criador. Não teve começo, é a origem de todas as coisas. Com isso, queremos dizer que o Filho de Deus é divino. Ele é Deus coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Deus de Deus, luz de luz, autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onisciente e onipresente. Esse é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Que aí Paulo vai nos dizer que esse Deus, desse tamanho, dessa magnitude, nasceu de mulher, debaixo da lei. Todo esse poder contido num bebê, numa manjedoura, num lugar junto ali com os animais. Ele nasceu de mulher. Este que nem os céus dos céus pode conter, nasceu de mulher. Ou seja, ele entrou no nosso meio pela porta do nascimento. Fez-se carne, ele vestiu a pele humana, ele calçou os nossos calçados. Ele tornou-se em tudo semelhante a nós, exceto no pecado, como o autor de Hebreus vai nos dizer no capítulo 2. Então ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele é divino e humano. E para ser o nosso Redentor, Jesus precisava ser esse Deus homem. A nossa dívida era impagável. E aí então Jesus é esse sacrifício perfeito que paga de uma vez por todas
o pecado de todos nós. E aí, nascido na lei significa que ele viveu debaixo das exigências da lei. Na época em que a lei deveria ser observada e obedecida, e cumpriu perfeitamente essa lei no nosso lugar. Como eu falei no início, eu e você não teríamos chance nenhuma de cumprir a lei de forma perfeita. A lei, justamente, ela tem também esse viés de nos mostrar que é impossível nós alcançarmos o padrão estabelecido por Deus de santidade. Mas Jesus cumpre perfeitamente a lei. Jesus não aboliu a lei. Ele não aboliu o Antigo Testamento. Não significa que o Antigo Testamento não vale mais. Mas Jesus cumpriu o Antigo Testamento de forma perfeita. Ele trouxe a verdadeira interpretação a respeito da lei. No Sermão do Monte é isso que Jesus faz. Ele vai pegando os itens principais da lei e vai dizendo: o que foi dito foi isso, mas eu digo para vocês. O que foi dito foi isso, mas eu digo para vocês. E dá a interpretação então correta, não aquela dos fariseus, os mestres da lei haviam estabelecido como interpretação da lei. Então o Filho de Deus, como segundo Adão, ele nasceu para cumprir a lei. Paulo vai nos ensinar que por um homem o pecado entrou no mundo, Adão, e por um homem a salvação, Jesus Cristo, o verdadeiro Adão. Então ele não veio para anular essa lei, mas para cumprir a lei, obedecendo-a plenamente. Ele satisfez plenamente toda a exigência da lei. E aí então o texto continua e a pergunta é então por que veio o Filho de Deus? E aí nós entramos na metade do versículo 5. Jesus veio então nascido de mulher debaixo da lei, por quê? A fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então Jesus veio para nos redimir, nos resgatar. A ideia é pagar o preço para libertar escravos. E é por isso que Paulo usa essa imagem dos escravos no início desse trecho que nós lemos. A ideia no texto original é alguém que veio para pagar o preço para libertar aqueles que eram escravos. A palavra resgatar significa justamente libertar mediante um preço, o pagamento de um preço. Então o propósito final era a nossa adoção como filhos, permitindo que a gente então tenha um relacionamento agora com o Pai. Aquilo que era impossível antes da vinda de Cristo, agora é possível. Todo aquele que crê agora não precisa mais ter medo de estar diante de Deus, como o autor de Hebreus vai falar. Nós temos agora um sumo sacerdote que se compadece de nós. Nós podemos entrar com coragem no Santo dos Santos, lugar onde qualquer um de nós que entrasse antes do sacrifício de Cristo na cruz cairia morto na hora. Mas porque Cristo nos lavou com seu sangue, agora nós podemos falar com Deus Pai a qualquer momento, tendo o Espírito Santo como aquele que, por gemidos inexprimíveis, vai nos auxiliando na oração, inclusive. Nós temos um relacionamento agora com o Pai. A gente era prisioneiro. A gente não tinha como nós mesmos nos livrarmos da maldição do pecado. Mas o Filho de Deus, então, vem como esse fiador, o nosso representante, o nosso substituto. Ele assume o nosso lugar e paga o preço do nosso resgate com o seu sangue. Não foi um preço qualquer, não foi barato, não foi de graça, mas foi o preço do seu sangue derramado na cruz, da sua morte. E pela graça de Deus, depois da sua ressurreição, é o que nos dá a esperança da vida eterna. Então ele nos livrou desse cativeiro da lei, da maldição da lei, e nós somos libertos do pecado e da morte. Imagina uma criança que era mantida em terríveis condições, acorrentada, passando fome, não tendo nenhum tipo de afeto, não tendo nenhum acesso a nenhum tipo de entretenimento. E aí essa criança é resgatada por uma família agora amorosa que a adota. Que mudança de vida! Agora ela tem cuidado, ela tem amor, ela tem as suas necessidades providenciadas, ela é limpa. Esse é o nosso retrato.
nós vivíamos presos, acorrentados, pobres, mortos espiritualmente, mas Jesus nos resgatou. A luz de Cristo irrompe as trevas da nossa vida e nos traz para a sua maravilhosa luz. E agora nós fazemos parte da família de Deus, co-herdeiros com Cristo, filhos de Deus. E essa criança ainda recebe uma herança. Não tinha nada, e agora recebe uma herança. É exatamente isso que Deus fez por nós. Neste Natal, reconheça o custo do meu e do seu resgate. A salvação, para mim e para você, ela é de graça. Ela é um presente dado por Deus. Mas para aquele que dá o presente, ela teve um alto preço. Para Deus teve um alto preço. A morte do seu filho unigênito. E unigênito não é no sentido de ser o filho único, mas unigênito no sentido de aquele com o qual Deus tinha um relacionamento único. E ele morreu no meu e no seu lugar. Agradeça por esse presente inestimável. Muito mais do que a mega sena da virada. Muito mais do que qualquer coisa que você sonhe em ter. O presente que você recebeu de Jesus é inestimável, porque mudou seu destino eterno. Já podemos experimentar as bênçãos espirituais, mas não ainda na sua plenitude. O presente que Jesus nos deu, ele principalmente é eterno. Reflita a respeito disso neste Natal. A visão do preço que isso custou para Deus deveria causar mudanças permanentes e profundas em nós, a respeito de como vivemos nossos dias aqui na Terra. Viva como alguém que foi adotado por Deus. Não faça como os Gálatas, voltando às velhas práticas, mas permaneça firme numa vida de busca de santificação, de mudança, de abandono de pecado, até o dia em que Jesus voltar. Celebre a sua nova identidade em Cristo. Se alegre porque tudo pode ruir, tudo pode cair, a economia, a política, as amizades, a família, mas o amor de Deus permanece para sempre. A única coisa que não vai falhar, a única coisa que não vai mudar é Deus e a sua palavra. Todo o restante é variável. Então nós chegamos ao terceiro ponto dessa mensagem, e nós temos então esse privilégio de ser filho de Deus. Metade do versículo 5 até o 7 diz assim: para que recebêssemos então a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Herdeiro. Então a vinda de Jesus produziu 3 resultados. Porque Jesus veio ao mundo, 3 coisas acontecem em nossas vidas de acordo com esse texto aqui. Primeiro, nós recebemos a adoção de filhos. Está ali no versículo 5, na metade do versículo 5. Um filho adotivo era anteriormente um não filho. Nós não éramos filhos de Deus. Eu falei isso na semana passada aqui na cantata, em que existe essa ideia na nossa cultura de que todo mundo é filho de Deus. Isso é mentira. Isso não está de acordo com o que a Bíblia ensina. Filho é aquele que crê em Cristo, que entregou a sua vida, que foi resgatado por Cristo. Esse se torna filho e herdeiro, como estamos vendo aqui claramente neste texto. Então, recebemos essa adoção como filhos. Pela graça, o filho foi adotado. E agora, então, se torna filho. Com a vinda de Cristo, nós somos recebidos agora na família de Deus, como filhos amados. E temos todas as bênçãos de sermos filhos de Deus. E por isso, quando um pecador crê em Cristo, entrega a sua vida para Cristo e é salvo, no que se refere à sua condição de pecador, ele é um recém-nascido espiritual. Quando alguém crê em Cristo e começa uma caminhada, a sua condição é de um recém-nascido, aquilo que nós vamos depois ir crescendo, experimentando, vamos aprendendo e vamos então nos tornando jovens, adolescentes, jovens e adultos na fé. Isso
para deixar muito claro, não tem nada a ver com o tempo. Tá? Nós temos pessoas que estão há muitos anos numa caminhada com Cristo que são crianças espirituais. Ao passo que temos pessoas que estão há pouco tempo andando com Jesus e que já estão amadurecendo rapidamente. Isso tem a ver com a ação do Espírito Santo, isso tem a ver com busca, com santificação, né? Não tem nada muito a ver com um tempo, não. Então a condição é essa, de um recém-nascido espiritual. Mas o que refere à sua posição é de um filho adulto, na imagem que Paulo está trazendo aqui. Lembra que eu falei no início? Alguém que crê em Cristo agora, a sua posição mudou de morto para vivo. De criança ou menor, no sentido de estar debaixo da lei, para livre. Não mais escravo do pecado. Então a condição é de recém-nascido, a sua posição é de salvo. A posição não vai mudar. O próprio Senhor Jesus vai dizer que aqueles que Deus deu na sua mão, Ele não vai perder. A posição não muda. Você é salvo, você é salvo. Agora, a condição, ela pode mudar. Por quê? Porque ela tem a ver com o meu relacionamento com Cristo, ela tem a ver com o meu amadurecimento espiritual, com a minha santificação, com o quanto eu conheço, com o quanto eu busco, quanto eu estudo, a minha condição, ela vai mudando. Então nós entramos na família de Deus por essa regeneração. E vamos desfrutar da família de Deus pela adoção. Essa é a ideia que Paulo está nos trazendo aqui. A segunda coisa que acontece com os que creem é que recebem o Espírito Santo de Deus, versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. No momento em que nós cremos em Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós, o Espírito Santo do Filho, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. E não sei na tua Bíblia, na minha não diz nada a respeito de ter uma visão, de falar alguma língua estranha para que isso aconteça. Na minha Bíblia diz que quando a gente é adotado como filho, o Espírito Santo vem habitar. O batismo do Espírito Santo acontece no momento da nossa conversão. Ele é o selo que garante a nossa salvação. Não tem mais que nada acontecer para que o Espírito Santo habite em nós. Essas coisas podem acontecer por manifestação do Espírito que já habita em nós, mas não que ele venha habitar quando essas coisas acontecem. Então o Espírito Santo vem habitar em nós. O John Stott diz que o Pai enviou o seu Filho para que tivéssemos o status da filiação e enviou o seu Espírito para que tivéssemos uma experiência desta filiação. Então nós experimentamos a Deus pela ação do Espírito Santo em nós. É Ele quem vai nos alertar sobre o pecado. É Ele quem vai fazer com que a gente repense algumas coisas que temos feito que talvez não estão de acordo com Deus, com aquilo que Deus deseja. É Ele quem vai nos capacitar, inclusive, nesta manhã, a lutar contra o sono, permanecer acordado e prestar atenção naquilo que está sendo dito, porque é a palavra de Deus sendo exposta. É o Espírito Santo que vai fazendo isso, que vai nos dando capacidade de entender aquilo que está sendo falado. Ou quando você faz a sua devocional e lê a sua Bíblia, é o Espírito Santo que capacita você a entender aquilo. Se tirarmos o Espírito Santo da jogada, não tem mais nenhum... a gente começa a não entender mais as coisas, vira tudo loucura. Então o Espírito Santo ele confirma essa nossa nova identidade como filhos de Deus, nos permitindo chamar o Criador de Abba, Pai. Sabe o que significa essa expressão, Abba, Pai? É uma expressão de intimidade. Tipo, chamar o filho que chama o pai de papaizinho, de paizinho. Uma expressão de amor, de intimidade. O Espírito Santo permite que a gente fale com o Criador do universo, como o nosso paizinho. Aquele que nos ama, que cuida da gente. Isso transforma, então, a nossa posição de escravos do pecado para filhos de Deus e herdeiros da sua promessa. Porque no versículo 7 vai continuar, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro de Deus. Já parou para pensar na sua herança? Eu sei que herança é motivo, às vezes, até de muita briga de família, né? De divisão, né? Irmão que não se fala mais, aquela coisa toda. Mas você já parou para pensar na herança que você recebeu ao crer em Cristo, ao ser salvo por Ele?
uma herança eterna, aonde as coisas já não têm mais valor, aquelas coisas que nós valorizamos, o dinheiro, os ganhos, isso tudo perde o valor diante da herança que nós temos recebida de Deus. Na verdade, a gente só pode tentar pensar, porque o que a Bíblia nos ensina é que nenhum olho humano viu, nenhuma mente humana imaginou aquilo que está sendo preparado para aqueles que amam o Filho. Essa é a nossa herança. É isso que deveria encher nosso coração de alegria. Não quando a gente abre o aplicativo do banco lá e vê quanto tem. Isso é muito legal. É bom ter um valorzinho lá. Né? Faz bem também para o coração. Mas isso não deveria ser o motivo da nossa alegria. A herança que nós recebemos de Deus, essa deveria ser o motivo da nossa alegria. Salvação eterna. Já parou para pensar que um dia você estará face a face com Jesus? Eu não sei o que causa isso em você, eu tenho um pouco de medo disso. De expectativa também. Face a face com Jesus, onde Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ao mesmo tempo, Ele me conhece, e isso me causa medo. Mas um dia nós estaremos com Ele, face a face. Somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Então a Trindade toda está em ação na salvação. A Trindade toda está em ação no Natal. Toda a Trindade. O Pai envia o Filho para nos resgatar da maldição da lei e do pecado. E nos envia o Espírito do seu Filho para habitar em nós e nos levar a Ele e nos santificar. A Trindade agindo na nossa salvação. Deixamos de ser escravos e filhos menores, usando a expressão de Paulo nisso no capítulo 4, para agora sermos filhos adultos, com pleno direito de tomar posse da herança. Pensa num escravo que se torna o herdeiro do reino. Na verdade, nós temos na própria Bíblia diversas ilustrações. No Antigo Testamento, lá em 2 Samuel, tem um homem chamado Mefibosete. Já ouviu falar dele? Mefibosete, ele era filho de Saul, neto de Saul, desculpa, filho de Jonatas. E o rei Davi descobre que ele está lá jogado num canto, com 5 anos de idade, a quem cuidava dele deixa ele cair, fugindo, e aí ele fica então, a Bíblia não é muito específica, mas provavelmente fica paralítico, fica com problema físico, e ele está lá num canto, numa casa, jogado lá. E o rei Davi descobre que ele era filho de Jonatas, neto de Saul. E o rei Davi então manda trazer ele. E devolve as suas terras, e põe uma família para cuidar, para ajudar ele a cuidar das terras. E ele passa então a comer na mesa com o rei. Essa expressão que é usada lá em 2 Samuel é exatamente isso. Estávamos nós lá, destroçados pelo pecado, mortos, esquecidos. E o rei nos traz para comer à sua mesa. Isso é o Natal. Isso é o Natal. Para nós encerrarmos, o Natal, ele é muito mais então do que essa história bonita. Ele é a realização de um plano celestial, o cumprimento de profecias, o cumprimento de uma promessa, de várias profecias que se cumprem no nascimento do Messias. É a realização desse plano eterno de Deus para salvar os seus filhos, para tornar as criaturas rebeldes agora em filhos. Para resumir, Deus então enviou o seu Filho, enviou Jesus no tempo perfeito, na plenitude do tempo. A sua missão foi nos resgatar, nos adotar como filhos. E agora, como filhos, nós então vivemos com liberdade, com esperança, como herdeiros, como aqueles que sentam à mesa do rei. E nós temos alguns desafios aqui. Como você pode aplicar esse conceito de plenitude do tempo? Ou seja, que Deus tem um tempo para todas as coisas, como Ele mesmo vai falar em sua palavra. Como sendo esse Deus detentor de toda a história, de todas as coisas. Como você pode aplicar esse conceito nas suas expectativas, para o ano que vem, talvez? Essas intervenções de Deus na sua vida pessoal, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, como você pode aplicar isso? Peça que o Espírito Santo te ajude a aplicar essas coisas. Quais são as maneiras práticas de agradecer a Deus
pelo presente inestimável de salvação em Jesus na sua vida. Como você pode ser grato a Deus por esse presente inestimável que você ganhou no Natal. Eu até brinco com as crianças, os meus filhos começam a perguntar dos presentes. Eu digo, o aniversário não é de vocês? A gente quer presente. O Natal é isso, né? O aniversariante é quem deu o maior presente de todos. Esse presente inestimável que você ganhou da salvação. Quais as maneiras práticas de você agradecer? Eu não estou falando de fazer uma oração agradecendo a Deus, mas como isso pode mudar a forma como você vive a sua vida. Talvez de forma mais grata, de forma contínua. Reflita sobre a soberania de Deus durante essas festas de final de ano. Permita que essa verdade permeie o seu coração, que enche o seu coração de paz, de verdadeira alegria, de verdadeira segurança, de verdadeira esperança de que as coisas vão passar rapidinho e logo nós estaremos com um Deus, um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Amém? Vamos orar, gente. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque este texto nos mostra, Pai, a Tua obra de redenção, o Teu propósito, Pai, de salvação que já foi estabelecido antes da fundação do tempo e do mundo e das coisas criadas. Obrigado porque podemos perceber, Senhor, nesse texto, a Trindade agindo, Senhor, em nosso favor. Quão inestimável é isso, Senhor. Quão incompreensível é isso, Senhor. Nós não entendemos isso de forma completa. O Teu amor, a Tua misericórdia. O Senhor podia refazer todas as coisas, Pai. O Senhor podia ter destruído tudo e refeito tudo novo, mas o Senhor escolheu, por livre e espontânea vontade, nos amar, Senhor. Se fazer um de nós, nascer numa manjedoura, Pai. Se esvaziar, Senhor, de si mesmo. Se fazer pobre. Andar, Senhor, com pessoas que não Te amavam. Se relacionar conosco. Nos salvar quando ainda cada um de nós era um inimigo Teu, Senhor. Obrigado por essa grande obra de salvação. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque por isso nós temos a segurança, a confiança, podemos experimentar paz verdadeira, alegria, Senhor, e vida contigo. Eu não sei, Senhor, como está o coração de cada um aqui, aquilo que tem afligido o coração de cada um, aquilo que tem entristecido o coração de cada um, mas o Senhor é um homem conhecido como homem de dores. O Senhor conhece o sofrimento, Senhor. O Senhor se compadece de nossas dores, a ponto de morrer em nosso lugar na cruz. Então, Pai, consola o coração de cada um aqui que talvez está passando por um momento difícil. Traz essa perspectiva, Senhor, da Tua soberania, de que o Senhor é quem detém as rédeas da vida de cada um de nós, da história da humanidade, de tudo o que acontece, Pai, em todo o universo. É o Senhor quem determina. Ajuda, Senhor, cada um de nós a descansar em Ti, a buscar as respostas, a buscar a esperança no Senhor e na Sua palavra. Nos capacita a desfrutarmos, Pai, do Natal, mas tendo uma reflexão profunda a respeito de como temos vivido nossas próprias vidas. Como temos vivido, Senhor, como sendo filhos Deus, filhos do Deus vivo, que nos resgatou. Que essa seja uma época, Senhor, de muita alegria, de confraternização, mas também, Senhor, de olhar para dentro, de pedir que Teu Espírito Santo sonde os corações, os nossos corações, a começar por mim, e que cada um possa dar os passos, Senhor, necessários naquilo que o Senhor nos mostrar que estamos falhando, estamos pecando contra o Senhor. Nos santifica, Senhor, na verdade. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Que busquemos, Senhor, nessa época do ano, quando temos um pouco mais de tempo, Senhor, talvez, nos aprofundarmos ainda mais no conhecimento da Tua palavra, nos alimentarmos, Pai, espiritualmente. Mas precisamos da Tua ação em nós para tudo isso, Senhor. Porque sozinhos nós não conseguimos, não passamos de pó da terra sem o Senhor. Obrigado, Pai, por tudo isso. Obrigado pelo Natal. Obrigado pelo Teu nascimento. Obrigado, Senhor, pela Tua obra de salvação na cruz. Pela Tua ressurreição. Porque temos a esperança da vida eterna. Porque o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Obrigado por tudo isso. Que isso enche os nossos corações de alegria, Pai, de esperança, de contrição, Senhor, diante de Ti. Abençoa, Senhor, o nosso domingo.
Abençoa, Pai, a semana que temos pela frente, as celebrações de Natal, conforme a Tua vontade, Pai. Em Teu nome que eu oro agradecido. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos, então nós ficamos por aqui. Um Feliz Natal para todos. Domingo que vem só às 19 horas a celebração e até lá, se Deus assim permitir.